Olá! Você já passou por aquela situação em que você tinha que tomar decisões difíceis e não sabia nem por onde começar? Aquela situação de perplexidade desagradável em que você não sabe nem o que fazer? Pois é, eu estou vindo aqui oferecer para você um curso de apoio à decisão, onde a gente vai abordar diversos métodos de apoio à decisão e vamos falar de diversos aspectos psicológicos também relacionados à decisão que vão ajudar você tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Olá pessoal, tudo bem? É com uma felicidade muito grande e com um entusiasmo maior ainda que eu começo hoje aqui com vocês este curso chamado Métodos para Apoio à Decisão Gerencial. Esse curso é um curso que eu tenho a certeza que vai atender a todas as suas expectativas. Esse assunto que a gente está começando hoje aqui é um assunto que com muita frequência ele aparece nas capas das revistas, né? Principalmente quando essas revistas são da área de negócios, é muito comum o Exame, você SA. Com muita frequência aparece esse assunto abordado na capa logo, né? E você pensa, poxa, realmente, se eu tivesse habilidades mais desenvolvidas para tomar decisão, eu acho que a minha vida seria melhor, eu acho que meu sucesso profissional seria melhor. E eu venho aqui dizer para você que você está coberto de razão e dizer para você que o que eu tenho para falar para você de fato é valioso e que vai realmente contribuir para você ser mais feliz, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Certo? E hoje, o que nós viemos fazer aqui é exatamente introduzir esse assunto e com esse módulo que eu vou apresentar, você vai ter um panorama muito objetivo, muito claro do que eu pretendo fazer durante todo o curso, que não vai ser um curso curto. Aí você pergunta, poxa, esse cara que está aí na tela, ele está me oferecendo coisas do arco da velha. Será que é tudo isso que ele promete? Bem, o que eu tenho para trazer para vocês realmente vai contribuir para o dia a dia de vocês, para a formação de vocês. Agora não tem milagre. O que eu estou mostrando aqui é uma área de conhecimento como uma outra qualquer, que para você aprender, para que você internalize isso de fato, venha lhe trazer benefício, você precisa treinar, você precisa estudar, você precisa ler, né? E fazer o meu curso com atenção. Depois disso, você vai ver que a sua vida vai mudar, tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer nesse módulo 1 de apoio à decisão? Eu vou falar do valor da análise de decisão, né? Dar um panorama objetivo do que é esse curso para vocês entenderem. Vou situar esta área de conhecimento dentro da área de conhecimento principal onde ela está inserida, que é a pesquisa operacional. Vou falar do apoio à decisão multicritério, que é a área de conhecimento que de fato nos interessa aqui, e começarei a dar uma visão mais objetiva do que é o apoio à decisão multicritério, para que vocês possam começar a se ambientar e ter a visão do que vem pela frente. Então vamos lá, pessoal. Qual é o valor da análise de decisão? Isso aqui são algumas perguntas que eu considero importantes e que você aí, me assistindo, certamente pensa nisso, né, e está esperando resposta para essas perguntas. Né? O que um curso sobre análise de decisão vai agregar à sua formação? Né? Então aqui eu enumerei alguns tópicos, né? Aprimoramento do processo decisório, aprender a estruturar decisões, tomar decisões melhores e mais acertadas, tudo isso é verdade. Tá? Tudo isso que está escrito aí é verdade, mas o que eu acho que é mais interessante e que, na verdade, é o grande barato desse curso, né? Que são muitas as vezes na nossa vida,
em que por uma razão ou por outra você se encontra numa situação de perplexidade. E agora, o que eu faço? Né? E isso geralmente acontece quando você está lidando com situações desconhecidas. E lógico que nós somos seres humanos, somos pessoas imperfeitas, né? Nós temos um conhecimento limitado sobre as coisas da vida, né? E mesmo quando a gente fala de assuntos relacionados ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia, sempre tem coisa aberta para a gente aprender. Né? Então veja só, o que acontece numa situação como essa? Se você passa por uma situação que você não conhece, você não tem a vivência sobre o assunto, nunca passou por aquilo, você precisa de uma forma para abordar, uma técnica, um método para abordar esse problema decisório e começar a buscar informações que lhe permitam avançar com tranquilidade sobre o problema e a partir dele, e a partir desse conhecimento sobre o assunto, poder estruturar os pontos importantes, estruturar a sua decisão e avançar. Bem, aí o que eu digo para você, se você não tem método, se você não sabe como estruturar esse problema, você se embanana, você perde tempo, né? Você passa pouca segurança para quem está dependendo daquela decisão. Isso é muito ruim se você está numa posição de gerência, se você está numa posição de comando, se tem gente subordinada a você. Né? E se você tiver, por exemplo, no seu ambiente pessoal, né, resolvendo questões com a sua família, com a sua esposa ou qualquer outra situação parecida, isso também gera insegurança. Né? E muitas vezes as pessoas estão contando com você. Né? Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Então, o que eu venho defender? Se você tem método, se você sabe estruturar o seu jeito de pensar, consegue olhar no problema que você tem pela frente. A possibilidade da estruturação, você, ao conhecer os métodos que eu estou apresentando para vocês hoje aqui, você vai estar na frente, você vai conseguir sair da situação de perplexidade e avançar. Tá? E a gente vai deixar isso cada vez mais claro com o passar do tempo. Uma segunda pergunta é qual o valor de uma decisão bem tomada? A resposta para essa pergunta não é só uma, podem ter várias respostas para essa pergunta. Tá? A primeira é financeira mesmo. Né? Se você, dependendo do problema decisório que você está abordando, se essa decisão envolve dinheiro, a decisão melhor, né? Ela vai ser financeiramente mensurável, né? Quando comparada à segunda decisão menos vantajosa, tá certo? E você pode calcular essa diferença e atribuir a essa decisão valores que, dependendo do que seja, podem representar milhões, né? Pode representar muito dinheiro. Isso pode valer, dependendo, logicamente, se você estiver tratando de problemas mais qualitativos, mas que lidem com coisas pessoais, coisas da sua vida, pode representar perda de tempo, perda de anos. Né? Quantas são as pessoas que têm dúvida do que vão fazer da vida quando estão no segundo grau, quando estão no ensino médio, né? Planejando o que vão fazer no futuro? Escolhem uma carreira, né? Erroneamente, simplesmente porque trabalhou com intuição, com o que ela achava que talvez pudesse fazer bem feito, e quando chega na faculdade, percebe que a realidade da área de conhecimento escolhida não é aquela, que não é boa, e que decide mudar e faz isso 1, 2, 3 vezes. É muito comum você encontrar pessoas que passam por essa situação e perdem tempo. Né? Espero que essa não seja a sua situação, né? Mas eu confesso que já passei por vários momentos de indecisão, né? E eu tenho certeza que eu não sou o único. Tá? Vamos lá. Duas componentes que eu considero fundamentais no processo decisório. A primeira delas é a experiência
sobre a área de conhecimento da decisão, né? Essa experiência ela pode se materializar de várias formas, né? Aqui eu marquei a sabedoria e a vivência, né? E o segundo são as técnicas e métodos para a estruturação e apoio à decisão, que é onde a gente entra. Tá? Então, se você tem uma habilidade ou outra habilidade, né, os dois pontos podem lhe ajudar bastante. Se você tem, né, aí aqui eu venho para esse quadro, né, se você tem técnicas de apoio à decisão, tá, deixa eu voltar aqui. Tá, transferir para cá. Se você tem as técnicas e métodos, você está pronto para lidar com o novo e para organizar a informação, para buscar informação, isso a gente vai ver mais para frente. Se você tem a satisfação, a enorme satisfação de já ter vivido aquele problema, né? Já ter tido a experiência de lidar com decisão sobre aquele assunto e ter testado o que foi bom ou o que não foi bom para resolver determinado problema, né? Isso aqui eu caracterizo por experiência. Tudo isso conta para você positivamente. É bom a gente lentamente, vamos voltar aqui para a televisão, para a tela principal. Tudo isso conta positivamente para você. Tá? Agora, como está destacado aqui, alguns problemas, né, mesmo as pessoas mais experientes não vão ter vivido, né, e se não viveram, elas vão se deparar com situações de complexidade. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Que é um exemplo onde claramente você tem uma decisão complexa, né, para lidar, né? Um problema que a Força Aérea Brasileira viveu recentemente, tá? Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Beleza. E foi o problema da compra dos caças, né? Aqui eu enunciei algumas opções consideradas no processo de aquisição, né? Quando a gente estava... Vamos dar um destaque aí para a tela. Aqui eu estou marcando o caça da Saab, né, o Gripen, o Sukhoi, que é russo, o Mirage, que é francês, e o F-16, que é da empresa americana Lockheed Martin. Né? Qual deles escolher? Vocês vejam, poxa, você que está em casa, aqui no vídeo a gente não precisa paralisar, mas eu gosto sempre de dar para a pessoa que está assistindo, que está prestando atenção em mim, a chance de pensar. Não vou falar nada, tá? Você aí em casa, dá um pause, né? Paralisa a imagem, certo? E pensa no seguinte, o que você levaria em consideração, tá? O que você levaria em consideração na hora de escolher essa aeronave? Pega um rascunho aí em casa, escreve no papel, medita um pouco. O que levar em consideração na hora de comprar esses caças, tá bom? Dá o pause aí em casa. Olá, e aí? Pensou? Que conclusão que você chegou ao pensar nesse problema, né? Quais critérios, né? O que a gente deveria levar em consideração na hora de escolher equipamentos, máquinas de guerra como essas que estão colocadas aí no quadro? Então, é lógico que a decisão que a gente tem que tomar nesse caso é uma decisão da complexidade muito grande, né? Aqui, quantas coisas nós não deveríamos nos preocupar? Poxa, será se todas elas fornecem, né, condições para que o piloto treine em situação real ou próxima da realidade? Como é que é o sistema de radar? Como é que é o sistema de posicionamento de tiro? É fácil para o piloto? E como é a questão da transferência de tecnologia? Hoje as Forças Armadas se preocupam muito, né, em ter dentro do seu país condições logísticas, né,
de ter a aeronave ou de poder fazer manutenção da aeronave facilmente, mesmo em situação de crise, né? Na situação em que elas de fato precisariam ser empregadas. Então, quais são as condições para que a gente possa adquirir cada uma dessas aeronaves? Então, vejam que, sem pensar muito, né, a gente começa a perceber que o que a gente precisa levar em consideração nesses casos aqui são ideias de elevada complexidade e que demandam uma grande quantidade de estudo e de especialização. Poxa, e fazer isso sem preparo, fazer isso sem método, é uma tarefa praticamente impossível, né? Na verdade, é aquela velha história, né? Você pode até fazer sem método, né? Mas a decisão, o resultado que sai no final é um resultado de baixa confiança, né? Que não dá segurança para quem de fato chega lá no final e assina o papel autorizando, né? Então, pessoal, olha só. Algumas ideias que são importantes. Qualquer situação desconhecida para você vai te deixar em situação de perplexidade, né? E no mundo que a gente vive, né? E é lógico, né? A gente vai vivendo, vai aprendendo, vão acontecendo situações que você não sabe o que fazer. E se você, ao se deparar com uma situação dessa, se você não tiver uma forma racional de abordar o problema, a sua chance de insucesso, de tomar uma decisão ruim, é muito grande, né? Então, conhecer técnicas de apoio à decisão serão fundamentais para que você saia dessa situação. E veja, né, que o que eu estava frisando aqui. Para você se colocar em situação de perplexidade, não precisa nem ter um problema da complexidade daquele anterior, né? Basta realmente que você se depare com um problema de um assunto novo para você. O problema nem precisa ser tão complexo assim, só que pelo simples fato do problema ser novo, a perplexidade já é evidente, né? Já está presente na situação, tá? Então, uma mensagem que eu quero passar nesse começo de curso, né? Se você aborda problemas de forma estruturada, as suas chances de sucesso são muito maiores. E o que a gente está trazendo aqui é a experiência acumulada de muitas pessoas que estudam a questão da decisão há muitos anos, há muitas décadas, tá? Então, eu venho aqui defender a minha ideia, né? Defender o meu curso, porque realmente eu não estou trazendo coisas que vieram, que vêm, na verdade, da experimentação e da ciência, tá? Da ciência da decisão. E o que eu estou me preparando aqui para fazer, né? Qual é o plano do nosso curso? O plano é que a gente mostre uma série de assuntos de grande aplicabilidade, né? Que você vai facilmente perceber que no seu dia a dia você vai ter condições de utilizar essas informações, tá? E que são simples também. Eles são aplicáveis, você pode usar facilmente, tá? Você vai usar, tem que ter a condição de aplicar, porque você pode adaptar para qualquer situação, tá? E simples, né? Simplicidade e aplicabilidade são as palavras-chave dos assuntos que eu vou mostrar aqui. Vou falar sobre aspectos psicológicos da tomada de decisão. Tá? A gente vai ver que isso é interessantíssimo, né? Essa aula é interessantíssima, né? Porque mostra para a gente coisas do nosso jeito de se comportar, evidências do nosso jeito de se comportar, tá? Mas que a gente, sem a indicação, a percepção de que aquilo de fato acontece, a gente não se dá conta, né? E vou mostrar para vocês dois métodos fantásticos, tá? O método proativo e o método de análise hierárquica. O método proativo é um método mais qualitativo, mais simples, que pode ser usado em situações corriqueiras do dia a dia.
tá certo? E o método de análise hierárquica também pode ser usado, mas normalmente ele é útil em situações onde o problema é mais complexo, né? Onde o problema demanda uma estruturação maior, demanda maior levantamento de informações, né? O método de análise hierárquica ele vai ajudar a gente com uma estruturação para um estudo da decisão que vai ser tomada. Então o problema dos caças que eu mostrei anteriormente aqui, ele pode ser muito bem estruturado com esse método aqui de análise hierárquica. Então, vocês vão perceber ao fim do curso que, ao estudar esses dois métodos, vocês terão ferramentas poderosas, tá, para abordar problemas decisórios de qualquer natureza, sejam problemas mais simples ou problemas mais complexos, né? E vocês, ao praticar, né, vai cada vez mais ganhar confiança e segurança, né, e naturalmente vai se tornar um decisor melhor, tá? E para ajudar nessa segurança nós vamos abordar inúmeros estudos de caso, uma quantidade muito grande, de forma que você vai sair desse curso entendendo não só como os métodos funcionam, mas como eles poderão ser aplicados.